Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre seu exército. E a besta foi presa, e com ela também o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com uma espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Satanás é amarrado por 1000 anos, porque os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-se no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, se assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 2000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntarem em batalha. E subiram sobre ele a largura da terra e cerca com o arraial dos santos,
e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O novo céu e a nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Álfaga, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque
porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Admoestações e promessas finais, conclusão. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda mais, e quem é justo, faça injustiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora cães, feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nesta palavra maravilhosa, o Senhor está dizendo que se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, a qual João escreveu em Apocalipse, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que estão registradas aqui neste livro. Aí ele diz que testifica essas coisas e que certamente cedo virá. Que nós venhamos estar preparados, porque naquele grande dia o Senhor virá e nós temos que estar como noivas, adornada para o seu esposo. Que nós venhamos estar preparados para receber o Senhor Jesus Cristo quando ele vir com os anjos, a trombeta ser tocada e ali subirá ao encontro. A palavra do Senhor diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos logo irão atrás, encontrar o Senhor nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares.
e ali estaremos para sempre e eternamente com o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que as palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus enviou o anjo para mostrar para nós, seus servos, as coisas que em breve irão de acontecer. Ele diz que nós somos bem-aventurados, porque guardamos as palavras da profecia. Aqueles que guardam são bem-aventurados. E João escreveu e relatou essas palavras, e que nós venhamos estar buscando de todo o nosso coração e fazendo a vontade do nosso Deus. E adorar somente Deus. E para não selar as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Aí a palavra de Deus diz que quem é injusto, faça injustiça ainda. Mas quem está sujo, que se suje mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, que é para se santificar mais e mais. E ele diz que cedo vem, e o galardão está com ele para dar a cada um de nós segundo as nossas obras aqui na terra. E ele também diz que é o álfaga, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados, ele diz, que serão sim aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, a vida eterna, e possam entrar também na cidade santa pelas portas. Aí a palavra de Deus vai dizer que vai ficar de fora cães, feiticeiros, que prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Por isso que não devemos falar mentira, porque mentirinha e mentirona é a mesma coisa. Não devemos falar mentira, porque o pai da mentira é Satanás, e devemos falar sempre a verdade. E diz que a cidade santa tem ali todo tipo de pedra preciosa. Tem jaspis, tem safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sardio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. E tem 12 pérolas nas portas da grande cidade. E a cidade é de ouro puro como um vidro transparente. E nela não tem templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e tudo que nele ele fez. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. E a cidade não necessita do sol nem da lua para que não resplandeça, porque a glória de Deus vai alumiar tudo. O Cordeiro vai ser a lâmpada desse lugar. E as nações vão andar na sua luz. E os reis da terra trarão para ele